a Reforma Protestante. Glória a Deus, né? 504? 504 anos. Glória a Deus por isso. O Filipe vai trazer uma palavra com essa temática e que nós possamos receber essa palavra com o coração aberto. Amém? Amém. Fala assim: se eu ouvir a voz de Deus, eu não vou endurecer o meu coração. Amém. Levante suas mãos, vamos estender para cá, orar para o Filipe. Senhor, muito obrigado, Pai, pela vida do Filipe, que ele possa ser nessa noite um canal desobstruído, um canal cheio e transbordante nas nossas vidas nessa noite, que o Senhor possa trazer sabedoria, graça e as palavras certas, e que a palavra do Senhor cumpra o objetivo pela qual ela foi designada nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja por todos. Amém. Porque é ela que nos mantém viva, né? Amém. Amém. Então, irmãos, hoje, aproveitando o aniversário da Reforma, vamos falar um pouquinho de reforma aqui. Eu sei que todo ano a gente escuta falar de reforma, mas a reforma na vida do cristão é algo que deve ser constante. Então precisamos tirar um tempo sempre para poder reformar as nossas vidas de acordo com a palavra do Senhor. Precisamos sempre tirar um tempo para voltarmos o nosso coração atentos, né, à questão da reforma, né? Então por isso nós vamos falar um pouquinho de reforma. Eu sei que muitos aqui escutam todo ano a história da reforma. Eu não vou contar hoje toda a história da reforma por completo, mas vamos usar aqui a reforma para poder adentrar nesse tema, né? O tema da pregação seria reforma constante. Se fosse um subtítulo, seria uma pergunta: por que reformar, né? Então vamos ler a palavra do Senhor, abrindo em Romanos 12, versículo 1 e 2. Romanos 12. Amém? Vamos orar mais uma vez? Orar não quer demais, né? Jesus saía para o monte para orar, passava a noite orando, né? Jesus, se você for ler o livro de Lucas, se pegar quantas vezes no livro vai falar ali que Jesus saía para orar, né? Se Jesus, que era Jesus, imagina nós, né? Vamos pedir ele, porque é ele que pode falar aos nossos corações, né? Se não for ele, se for a palavra de homem, nós estamos perdidos, né? Mas se é ele, nós temos vida. Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome. Estamos aqui, Pai, com o coração abertos para a tua palavra, para que o Senhor venha falar conosco nessa noite. Clamamos a Ti, Pai, do Teu Espírito nesse lugar, Pai, que o fluir do Teu Espírito esteja sobre as nossas vidas, Papai, avivando a Tua obra, Papai, avivando a Tua obra, Papai, no decorrer dos dias, dos meses, do ano, Papai, que a Tua palavra venha estar firmada no nosso coração, que venhamos estar firmados sobre a rocha da Tua palavra, Senhor, que faz com que, ainda que venha tempestades, possamos continuarmos em pés, firmes e inabaláveis, porque é o Senhor quem nos sustenta. Pai, eu clamo, Pai, que o Senhor possa estar falando com cada um de nós, com cada um que ouve a Tua palavra, e que o Senhor possa usar, Pai, esse homem que é tão pequeno, que está aqui na frente, esse que é o menor de todos, mas sabemos, Pai, que tudo vem de Ti, é por Ti, é para Ti, é o Senhor é quem faz. Então eu coloco as minhas vidas nas Tuas mãos, Pai, pedindo a Tua misericórdia e a Tua graça sobre todos nós, porque precisamos unicamente do Senhor. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Romanos 12, capítulo 12, versículo 1 e 2 vai falar assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos
pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmãos, esse texto aqui, Paulo está falando sobre o culto racional, né? E ele fala sobre transformar a nossa mente, que é algo que precisa ser constante na palavra de Deus. Então, respondendo à pergunta, né, por que reformar, né? Então, nós precisamos reformar para alinharmos a nossa vida, a nossa caminhada diante do propósito do Senhor. A gente lembra que a gente está numa caminhada, e não sei se o pessoal aqui já fez trilha, já fez uma caminhada um pouquinho mais longa, por um caminho desconhecido, um lugar que foi fazer uma caminhada pela primeira vez, né? Eu lembro quando eu fui subir a Serra do Curral pela primeira vez, e passava por cada lugar ali, que eu falava, será que eu dou conta? Será que, que desafio novo, porque agora tem um pedacinho aqui que é mais fino para passar, e essa pedra aqui, como é que faz para me passar? E na caminhada do cristão, é assim também, nós temos uma caminhada que apresenta desafios diferentes em cada momento da nossa caminhada, situações diferentes. Por isso, nós precisamos estar a todo momento sendo alimentado para a palavra, para que ela nos dê força para cada situação, seja uma floresta escura, seja um lugar escorregadio, seja um riacho ali que a gente vai passar com pedras escorregadias. Nós precisamos ter a força do Senhor e a instrução do Senhor. A instrução do Senhor, a palavra de Deus, é a que nos dá direção para essa caminhada, né? Então, falando um pouquinho da reforma protestante, essa reforma ela veio em decorrência de uma caminhada da Igreja do Senhor. Então nós temos a Igreja do Senhor, que começou ali, Jesus chamou essa igreja, né, a uma caminhada santa e irrepreensível. Ele designou apóstolos para poder estar instruindo a igreja ali no princípio, né, da sua caminhada na terra. E ao longo dessa caminhada, né, os apóstolos foram levantando homens, pastores, servos de Deus, para continuar a caminhada ao longo do tempo. Então nós temos na história aí Agostinho de Hipona, né, que a Igreja Católica, por exemplo, fala de Santo Agostinho, que foi um homem ali que no início dos primeiros séculos, né, trouxe bastante conteúdo teológico, conteúdo da palavra de Deus, explicação da palavra de Deus, né, para que a igreja daquele momento pudesse ali estar realinhando a sua caminhada, né? E teve vários homens de Deus ao longo da caminhada, né? A gente vai vendo a história de Francisco de Assis, homens de Deus que ao longo da história foram sendo usados por Deus para poder trazer essa caminhada sadia, né? Mas chegou no momento que a igreja ela se perdeu. É interessante que a história da igreja a gente vai ver um pouquinho parecido com a história de Israel. A história de Israel, se a gente vai ler, né, desde o livro de Juízes ali, quando o povo saiu do deserto, depois de ter saído do deserto, tomado posse a terra prometida, e quando ele já estava ali na terra prometida, a gente vai vendo na caminhada do livro de Juízes que o povo de Deus, ele tinha altos e tinha baixos, altos e baixos, altos e baixos. E de tempos em tempos esse povo precisava clamar a Deus por um renovo do Senhor, né? Então vamos ler ali em Juízes. Vamos ler um exemplo, né? Juízes capítulo 10. Juízes capítulo 10,
versículo 6. Nós vamos tomar um exemplo. Antes desse texto aqui, Deus já tinha repreendido o povo de Israel. O povo de Israel tinha tido o livramento de Deus por outros povos que oprimiam ele. Aí Deus levantava um homem de Deus para poder ajudar o povo de Israel ali. E Deus levantava esse juiz, o servo do Senhor, para poder trazer o livramento do povo. Deus usava esse juiz para poder trazer o livramento. O povo era liberto. Aí de repente ficava 80 anos de paz. Aí ficava 80 anos de paz. Aí o povo começava a desleixar, andar do seu próprio jeito, começava a adorar os deuses das nações que estavam ao redor. E de repente o povo desviava de novo. Aí Deus permitia, por aquilo que na palavra de Deus chama ira zelosa. A ira zelosa de Deus, o que é? Deus permitia que o inimigo vinha sobre Israel, trazia uma opressão sobre o povo de Israel. Quando via a opressão, o povo acordava e via que ele não dependia da força do seu braço, que precisava de Deus para poder continuar existindo aqui na terra. Então o povo clamava: Senhor. Aí Deus levantava um novo juiz, o povo se arrependia, aí o povo buscava o Senhor, Deus trazia livramento e mais 40 anos de paz. Aí ficava nisso, o livro de Juízes: 40 anos de paz, desviava, 7 anos de opressão, 80 anos de paz, desviava, 18 anos de opressão. E chegou nesse tempo aqui que fala em Juízes capítulo 10, 6, falava assim: tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, versículo 6, né? E serviram aos Baalins e a Astarote e aos deuses da Assíria e aos de Sidom e de Moabe e dos filhos de Amon e dos filisteus. Deixaram o Senhor e não o serviram. Então vê como começa o versículo 6 aqui: tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor. Então mostra algo repentino, né? Versículo 7: acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e entregou-os nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais nesse mesmo ano vexaram e oprimiram os filhos de Israel. Por 18 anos oprimiram os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Então eles ficaram ali sendo oprimidos pelo inimigo 18 anos, né? Com o povo ali pegando pesado contra o povo de Deus. Os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá e contra Benjamim e contra a casa de Efraim, e de maneira que Israel se viu muito angustiado. Versículo 10: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos os Baalins. Versículo 11: porém o Senhor disse aos filhos de Israel: quando os egípcios, e os amorreus, e os filhos de Amon, e os filisteus, e os sidônios, e os amalequitas, e os maonitas vos oprimiram, e vós clamáveis a mim, não vos livreis das suas mãos? Contudo, vós me deixastes a mim e serviste a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Ide e clamai aos deuses que escolheste, e eles vos livrem no tempo do vosso apelo. Então Deus falou: então toda vez que está nessa opressão, vocês vêm para mim, né? Para me clamar, para me livrar. Então, já que toda vez que eu livro, passa o tempo, vocês voltam para servir esses outros deuses, né? Então vamos fazer o seguinte: vai procurar esses outros deuses que vocês clamam aí, pede eles para livrar vocês, né? Olha o que Israel falou, o povo de Israel, versículo 15: mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: temos pecado, faze-nos contudo quanto te parecer bem, porém livra-nos ainda dessa vez, te rogamos. E tiraram, versículo 16: e tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então já não pôde reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Então, o que aconteceu? O povo chegou e falou para Deus: não, nós pecamos, nós precisamos do Senhor.
É o Senhor quem pode nos livrar, não queremos adorar o nosso Deus. E o povo tirou todos os falsos deuses ali do meio do povo de Israel e começaram a clamar ao Senhor. E é interessante que a palavra fala assim, né? É a compaixão do Senhor. Então já não pôde reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Então o Senhor é um Deus que, quando a gente busca de coração aberto, quando a gente busca de todo o coração, o Senhor ele está aberto a voltar a nos abençoar novamente, a nos livrar do nosso inimigo que nos oprime, né? Então o povo de Israel, a gente vai ver que Deus livrou o povo de Israel. Deus levantou um homem para poder ajudar o povo de Israel ali, Jefté. Aí depois o povo voltou a pecar. Continua assim na história dos reis, quando a gente vai ver. E a igreja do Senhor, ela não tem uma caminhada diferente. Isso aqui, o Velho Testamento, ele prefigura coisas que são claras no Novo Testamento. Principalmente quando se fala ao sacerdócio, o sumo sacerdócio de Jesus Cristo, quando se fala daquilo que Jesus fez por nós, né? O sacrifício do cordeiro ali no Velho Testamento já não precisa mais, porque nós temos um cordeiro que foi sacrificado uma vez por todas e não precisamos mais de sacrifício. Então no Velho Testamento, aquilo que era sombra, né? O cordeirinho lá só apontava para Cristo. Mas o povo de Deus na terra, ele segue a mesma dinâmica, mesmo sendo a igreja do Senhor. Às vezes a gente olha para o povo de Israel, né, e vê o povo de Deus passar por entre as águas, né, e passa algumas semanas depois o povo está lá clamando ao Senhor, o Senhor vai deixar eu morrer de fome. Aí a gente vira, né, e fala assim, nossa, mas esse povo de Israel, pessoal, cabeça dura, né, porque os camaradas passaram por entre as águas, Deus abriu o mar, e os camaradas vão lá e começam a achar que Deus vai deixar eles morrer de fome. Será que o Deus que abriu o mar, será que ele não pode trazer livramento para esse povo? Será que esse povo é tão cabeça dura assim? Mas na verdade, essa é a história do homem. Essa é a história da igreja também. Quantas vezes Deus tem aberto o mar para que o inimigo não venha aplacar contra a nossa vida, dá o fim à nossa vida, Deus traz o livramento, e aí aparece uma outra situação na frente, e a gente vai lá e questiona o Senhor. O Senhor nos abandonou. A gente começa a desconfiar daquilo que o Senhor tem nos chamado, né? Quantas vezes isso nos acontece, né? E essa é a história do cristão, e essa é a história da igreja. É interessante que essa foi a história de Jacó como nome. Jacó que depois foi mudado o nome para Israel. E essa é a história de Israel, povo de Deus, também aconteceu a mesma coisa. E essa é a história do povo de Deus, que a igreja hoje também acontece a mesma coisa. E nessa caminhada da igreja, a gente vê momentos quando a gente vai estudar a história da igreja, não vamos se atentar a isso, porque senão nós vamos ficar muito tempo aqui falando sobre toda a história da igreja, mas a gente vê altos e baixos na história da igreja. De tempos em tempos Deus tem levantado homens, como eu falei aqui a respeito de Agostinho, através de Francisco de Assis, alguns homens que pela caminhada na igreja, eles foram usados por Deus para trazer esse retorno, né? Para pregar a palavra sã, a sã doutrina, a palavra que está na Bíblia, né? Tirar todos esses conceitos dos homens, tirar todos esses falsos deuses que às vezes a igreja cria no meio dela, né? Como o povo de Israel buscava outros conceitos, né? Outros deuses. Às vezes a igreja procura coisas que são de ensinos de demônios que colocam no mundo, ensino de filosofias que não são de acordo com a palavra de Deus, né? E ao longo do tempo a igreja passou por esses períodos que precisou de ter um avivamento, né? Então a história da igreja também tinha esses altos e baixos ao decorrer da história. Mas na época de Lutero, que nós comemoramos hoje, o dia da Reforma Protestante, nessa época a igreja estava nesses períodos que a caminhada desses altos e baixos, os baixos era muito baixo.
E a igreja estava numa situação bem catastrófica, né, em relação, de acordo com aquilo que a palavra de Deus prega, aquilo que a palavra de Deus nos diz, né? Então, por isso, Lutero ele teve esse momento em 1517, que foi um dia simbólico, 31 de outubro de 1517, quando ele pregou as 95 teses ali na igreja de Wittenberg, né? Ali onde hoje é a Alemanha. Então, e dentro dessas 95 teses, dentro daquilo que Martinho Lutero passou a pregar para a igreja, ele trouxe a igreja, resumindo a questão dessa reforma, ele falou sobre 5 solas, né, que muitos dos cristãos mais velhos já cansaram de ouvir falar, outros que têm pouco tempo de caminhada, às vezes já ouviu falar também, porque de tanto que a igreja fala, né, desses 5 solas, outros não ouviram muito, mas são os 5 solas, são a sola escritura, né, somente a escritura, né, porque nós temos o nosso manual, nossa instrução, nossa regra de fé é somente a escritura. Então, naquela época onde o Papa às vezes tinha uma palavra que vinha contra a palavra de Deus, não, Lutero ele trouxe o ensinamento, não, se o Papa falar, o Papa ele tem que ser um homem de Deus, um homem a ser escutado como porta-voz da palavra de Deus. Mas se ele falar algo que é contrário à palavra de Deus, somente a escritura. Não vale palavra de homem nenhum. Somente a fé, porque somente somos justificados pela fé. Somente viveremos pela fé, né? Somente a fé quer dizer que o justo viverá pela fé em Deus, e não em nenhuma força humana, nenhum outro ato que a gente possa fazer que vai nos trazer salvação, mas somente a fé no Senhor Jesus Cristo. Somente a graça quer dizer que nada que possamos fazer pode nos salvar, somente a graça de Deus. E se a gente for mergulhar nos contextos mais filosóficos de tudo que envolve a humanidade, a gente vai ver que realmente a gente não tem condição nenhuma de ser um salvo, a não ser que um milagre aconteça. E esse milagre vem, que é Jesus Cristo, né? Então somos salvos somente pela graça. Damos glória só a Deus, nenhum homem, né? A nenhum homem damos glória, né? Como diz aí no Salmo 115, né? Versículo 1, né? Fala: não a nós, Senhor, nenhuma glória a nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade, né? Damos glória somente ao Senhor. E também somente Cristo, né? Resumindo aqui, é o que fala, né? 1 Timóteo 2,5: porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, o homem. Então, esses são 5 solas que resumem, né, aquilo que a igreja precisava ser transformada. A igreja tinha se perdido naquele momento a respeito desses conceitos, né? E esse era o contexto da reforma protestante. E será que nós precisamos continuar fazendo reforma? Será que a igreja foi reformada naquele tempo e não precisa mais de nenhuma reforma? A partir dali tudo ficou lindo e agradável? Não, a reforma ela precisa ser constante, né? Ao longo do tempo passou Lutero ali e a gente vai ver a história dos reformadores, né? Homens de Deus que foram usados ali para poder ser uma bênção de Deus aqui na terra diante daqueles que Deus tinha escolhido, né? Do seu povo, né? Para poder estar com a graça dele, estar nos salvando, e a salvação por meio da palavra de Deus. Então a gente vai ver a história de João Calvino, a história de John Owen. São homens que valem muito a pena estudar a história deles, né?
Tem um livro muito interessante que fala a história de vários deles. Deixa eu lembrar o nome aqui. Eu acho que eu tenho até esse livro. Eu esqueci o nome. Heróis da Fé. Heróis da Fé. É um livro que fala desses homens reformadores e é um livro que eu indico muito para estudar a história deles. E a gente vê ali homens de Deus que foram usados na reforma. Aí o pastor Breno diz que tem, a irmã Brenda também diz que tem, e eu também tenho. Então, querendo o livro emprestado, pode estar procurando o pastor Breno, pode estar me procurando, a Brenda. E realmente é um livro que aviva a nossa fé. Eu lembro quando eu estava lendo esse livro, e por diversas vezes que eu procurava assim, ler um livro, até não vou ler mais de um capítulo por dia, porque é a história de um homem, para ler a história de um ali, e aí eu ficar meditando na história de um durante aquele dia, para depois ler no outro dia. E fora a história desses reformadores, homens que se entregaram. A gente vê que todos eram homens de oração, que buscavam a Deus. Ali fala de João Calvino, de Lutero, de Owen, de John Wesley, de tantos reformadores da igreja que foi passado, que foram levantados ali por Deus, né? Então, todos homens que oravam, buscavam a Deus, e através dessa busca, né, tiveram as suas vidas transformadas, e através das suas vidas Deus tocava a vida daqueles que estavam próximos. Eu gosto muito do que John Wesley falava, né? Ele falava que o ministério dele, o que era? É ele colocar fogo nele mesmo, porque ele colocando fogo nele mesmo incendiava a igreja. E como que a gente vai colocar fogo em nós mesmos? É através da oração e da palavra de Deus, é clamar pelo Espírito Santo para que Deus possa estar nos enchendo, né? Então essa é a história dos reformadores que nós comemoramos hoje. Mas como na história que se seguiu, nós precisamos estar sempre nos atentando à reforma, que ela precisa ser constante, porque a caminhada cristã ela não parou, ela continua conosco. E aí a reflexão é: o que nós somos diante da história da igreja na terra? Nós seremos o povo que esteve nesse declínio e de repente nós estamos nesse período de declínio e nós vamos deixar passar a bola para que Deus levante uma nova geração, para que essa nova geração venha trazer um retorno a buscar a palavra de Deus? Ou será que nós seremos aqueles que clamaremos ao Senhor e buscaremos do Senhor esse fogo que vem avivar a terra, né? Então nós precisamos, né, refletir sobre isso. Nós precisamos nos atentarmos quanto a isso, como pessoas, como igreja, e sempre começando, não porque esse fulano ali, a congregação tal está toda errada e eles precisam avivar. Não é assim que começa em nós. Quando a gente vai ler a história dos heróis da fé, as histórias dos reformadores e dos pré-reformadores, né, a gente tem ali algumas pessoas, né, se vocês podem até me procurar para me passar algum conteúdo da história de cada um deles, né, se quem quiser. Tem a história dos pré-reformadores, a história dos reformadores, as histórias dos avivalistas, né, que também são reformadores, né, dos avivalistas desse século XX que passou, né. Então, quando a gente vê a história de cada um deles, a gente vê muita oração, uma busca de Deus, e através dessa busca Deus incendiou a terra novamente. Então, será que nós seremos esse povo que buscará o Senhor por um novo avivamento? Precisamos sempre estar nos atentando a isso. Mas então, por que reformar, né? Diante desse contexto todo da história da igreja, da história do povo de Israel, do povo de Deus, né, que já passou por essa terra, por que reformar, né? E por que a reforma
ela precisa ser constante. Trazendo agora para o nosso contexto. Será que precisamos mesmo de uma reforma? A Bíblia, vamos ler dois textos. Um a gente acabou de ler, que foi Romanos 12, versículo 1 e 2, né? Vamos ler de novo aqui o versículo 2. Então, por que reformar, né? Então, por quê? Primeiro, porque a palavra de Deus nos chama a isso. Veja, por exemplo, o que fala, né? Lá em Romanos 12, 2, vai falar: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Então, se queremos viver a boa, perfeita e agradável de Deus, vontade de Deus, nós precisamos ter essa transformação pela renovação da nossa mente. Então nós precisamos dessa reforma na nossa mente para que a gente possa viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque a perfeita, boa e agradável vontade de Deus, ela não depende de circunstâncias. Ela não depende de se o mundo está em crise, se o mundo não está em crise. Ela não depende de se é um período difícil, né? Mas nós podemos viver a paz que excede todo entendimento. Por que excede todo entendimento? Porque aos olhos do homem, talvez uma crise é o fim. Talvez uma pandemia é o fim. Mas, de acordo com a palavra de Deus, ainda que haja morte, ainda 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não seria atingido. Quando fala eu não seria atingido, quer dizer que, então quer dizer que é porque Covid não vai me pegar? Não. Covid pode pegar, pode deixar a gente mal, pode deixar a gente bem derrubado, pode até nos levar um parente de Deus, um parente nosso que é servo do Senhor, pode, mas mesmo assim, mesmo diante de uma enfermidade, nós podemos ter a paz que excede todo entendimento. Quantos homens e mulheres de Deus que às vezes os parentes chegavam ali e falavam, igual a mãe do Alex, né, do Bagai, é engraçado, assim, ele é um camarada assim, engraçado, e aí ele vai contar, hoje ele conta em paz, né, a história da mãe dele quando estava no hospital. Estava no fim ali da vida dela e de repente ele querendo orar para a cura da mãe dele, a mãe dele em total paz, falando assim: não, deixa, meu filho, é meu tempo. Como que a gente pode falar isso? Essa paz que excede todo entendimento é quando a gente entende o propósito do Senhor, de acordo com a palavra de Deus que tem para nós aqui nessa terra. Paulo falava, né, morrer para mim é lucro. Então Paulo falava, se eu morrer é melhor. Por que Paulo continuava? Aí fala assim, para dar fruto. Ele tinha um propósito. Ele entendia que estar com Cristo era melhor, mas se ele vivesse aqui na terra, produziria fruto, então ele escolhia viver por causa do fruto. Então, Abacuque, versículo 3, o que precisamos reformar? Porque a palavra de Deus, ela nos diz, né? Então vamos ler lá, Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Quando o povo de Deus precisava da palavra de Deus ali, os servos, uma transformação, né? Quando o povo de Deus precisava de uma transformação para aquele tempo, o servo do Senhor orou dessa forma. Versículo 1 e 2. Oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então, Abacuque, ele orava ali, aviva a tua obra. Então, desperta, né? O que é avivamento? É despertar. Essa reforma que nós precisamos
da palavra do Senhor nos nossos corações, para que a gente possa ficar avivados de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós, né? Então, nós precisamos, né, de limpar o nosso coração, de purificar o nosso coração com a palavra de Deus. Vamos ler lá em João, capítulo 13, versículo 10, versículo 6 ao 10. Por que reformar? Por que a reforma precisa ser constante? Vai falar assim, João capítulo 13, versículos 6 ao 10. Amém? Aproximou-se, pois, Simão Pedro, e esse lhe diz: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Versículo 6. Só lembrando o contexto aqui, essa é aquela passagem que Jesus chama os discípulos ali e lava os pés de cada um, né? Então Pedro chega e fala, né? Senhor, tu lavas os pés a mim? Versículo 7. Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavares, não tens partes comigo. Então Pedro lhes pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. É interessante, versículo 10 que Jesus falou. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, né? Quando fala não todos é porque Judas estava no meio deles ali, né? Mas Jesus, ele fala, né? Vamos lembrar do contexto dessa questão de lavar os pés na caminhada, né? Por que o povo ali lavava os pés quando chegava nas casas, depois de uma caminhada, depois de sair de um lugar e ir para o outro, chegava para repousar na casa de alguém? Tinha um servo ali que lavava os pés, né, das pessoas que chegavam. Por quê? Porque lembrando que antigamente a gente não tinha esses sapatinhos bonitinhos igual a gente tem hoje, né? Esses sapatos mais fechados e as ruas não eram de asfalto, né? Era terra, então o transporte não era carro, era animais, então eles caminhavam ali nas ruas ali onde tinha cocô de cavalo, cocô de camelo, de boi e muita terra. Então quando eles chegavam na casa das pessoas ali, eles chegavam com os pés sujos. Então por isso eles chegavam na casa das pessoas e tinham um servo ali para poder lavar os pés, para a pessoa ficar mais confortável dentro da casa, porque imagine só que os pés não deveriam ser muito cheirosos, né? Nem só por causa do chulé, né? Mas também por tudo aquilo que eles pisavam, né? Então, era conforto ali naquela época ter uma pessoa para poder lavar os pés de quem chega da caminhada. E normalmente quem lavava os pés não é diferente dos dias de hoje, né? Hoje a humanidade, ela pega a pessoa que ela acha que é a menor, né? Isso em termos de humanidade, né? Aquele que eles, para poder fazer o serviço, né, mais complicado aí, às vezes uma casa, às vezes uma madame ali não quer lidar com o lixo, né? Ela tem uma senhora ali para poder lidar com o lixo da casa e tudo. E naquela época quem servia os outros eram aqueles que eles também consideravam o menor servo da casa. Mas por isso que Pedro ficou espantado: tu, Senhor, vem lavar os meus pés, né? Aí Jesus fala que eles não compreenderiam naquele momento que ele estava fazendo, mas mais para frente eles compreenderiam. Porque qual é a compreensão? A compreensão é que Jesus, ele no versículo 10, ele fala: quem já se banhou não necessita lavar senão os pés, quanto mais está todo limpo. Ora, então,
Quando Jesus fala que quem já se banhou, esse se banhar é referente à salvação de Deus, né? O que Jesus quis dizer é que o corpo lavado, quem já se banhou, significa que já teve a remissão dos seus pecados. Quem já se lavou, quem já se banhou, é que já teve o perdão dos pecados. Mas como um viajante precisa lavar os pés quando chega em casa, no contexto daquela época, né? Um cristão precisa de arrependimento diário. Então um cristão, ele já tem a vida, os seus pecados lavados, ele já tem a salvação. Mas no decorrer da caminhada, ele precisa de um arrependimento diário. E por que ele precisa de um arrependimento diário no dia a dia? Porque eu não sei, pelo menos na minha vida, todo dia eu preciso chegar à noite e fazer uma análise. Senhor, o que aconteceu comigo no dia de hoje? Pequei nessa situação no serviço, me exaltei com fulano, fui impaciente com ciclano. E quantos pecados nós passamos no dia a dia, cometendo, né? Nossas impaciências ali com o próximo, né? Então, essa natureza contaminada, lembrando que a gente ainda está no corpo corrupto, lá em 1 Coríntios 15, vai falar que o corpo incorruptível nós receberemos no ressoar da 7ª trombeta, né? No final dos tempos, né? Quando Deus transformará o nosso corpo corrupto em corpo incorruptível. Mas nós não temos esse corpo ainda livre da maldade. Nosso corpo é mau. Nossa natureza, ela é má. Nós estamos contaminados pelo pecado. Deus já nos deu a salvação no Espírito. Na eternidade, essa salvação está selada. É o que fala lá em Apocalipse 13, né? Versículo 8, vai falar que o Cordeiro de Deus foi imolado desde a fundação do mundo. Então fala que nos tempos eternos, que é diferente de passado, presente e futuro, e por isso eu posso falar que desde a fundação do mundo, o Cordeiro de Deus foi imolado, na eternidade, nós já estamos salvos. Quando Deus, na fundação do mundo, ali, antes do homem pecar, Deus já tinha providenciado essa salvação no mundo espiritual, que é Jesus Cristo. Na nossa caminhada, nós precisamos na nossa alma, nós precisamos de um lavar diário na nossa caminhada. É isso que Paulo fala, da renovação da mente. É isso que Paulo fala, transformai-vos, não vos conformeis com este século, com aquilo que nós estamos vivendo nesses tempos, mas transformados pela palavra de Deus. Porque se no espiritual nós fomos lavados, se no espírito nós já fomos lavados, na nossa alma, na nossa mente, no nosso sentimento, nós precisamos estar sendo lavados no tempo presente. Assim como o nosso corpo também vai ser salvo no futuro, né? Quando ele deixará de ser um corpo corrupto para ser um corpo, ter uma natureza incorruptível, um corpo glorificado. Então, enquanto nós não temos, nós precisamos, nessa guerra da carne com o Espírito, né? Dessa carne que vai ser salva e do Espírito que já foi salvo, na nossa alma a gente precisa, né? Na nossa vida, né? Nós precisamos de uma reforma constante nas nossas vidas, né? Então, nós precisamos, porque a gente precisa refletir todo dia, né? Será que a gente teve uma maledicência? É motivo para ir diante do Senhor, clamar ao Senhor, buscar na palavra do Senhor, né? Se está tendo dificuldade com maledicência, buscar na palavra do Senhor ali, para que ela venha reformar o nosso coração, né? Nossas impaciências, né? Nós precisamos de estar buscando, relembrando a nossa mente toda vez que impaciência não é fruto do Espírito que é longanimidade, né? Quando a gente vai ler ali em Gálatas capítulo 5, que longanimidade, que é o termo próximo à paciência, né? É fruto do Espírito. Então,
consequentemente, impaciência não é. Então, nós precisamos, né, dessa renovação, porque quantas vezes o trânsito, né, as pessoas ali no trânsito, elas ficam impacientes umas com as outras e elas não entendem o contexto, né, e acaba brigando. Quantas brigas de trânsito ali, o pessoal xinga o outro no trânsito, e trânsito é um caso sério, porque briga de trânsito, né, não tem um errado, né. Se você está no carro de o outro está errado. Agora, se você está no carro do outro, o outro lá que está errado. Não tem certo, né? Se alguém fechou, é porque o outro estava fazendo alguma coisa errada no trânsito e precisou fechar. Se alguém tomou a fechada, o outro está errado, porque é errado fechar, e não sei o quê. E não tem ninguém errado no trânsito, né? Na verdade, é a falta de compreensão, né? Da gente viver como sociedade e entender que às vezes o outro ali está no trânsito ali, a pessoa às vezes ela não tem conhecimento da via, aí ela vai fazer uma conversão errada. Às vezes ela vem de fora. Quem viaja para a cidade turística, né, quem vai para Cabo Frio, vai para Guarapari, vai lá para Recife, vai para Florianópolis ou Porto Seguro, a gente vê que trânsito de cidade turística é um caos. Por que é um caos? Porque as pessoas estão ali sem conhecer, não sabem onde que entra, passa olhando ali para ver se está no lugar certo, converte errado, entra numa contramão, porque a pessoa não conhece. E trânsito é isso. Às vezes as pessoas estão até na cidade grande, acontece menos que na cidade turística, mas às vezes a pessoa está ali, não sabe. Às vezes a pessoa está andando devagar. Por que ela está andando devagar? Porque tem um neném no carro, às vezes tem um idoso ali que não pode. E às vezes a gente olha o outro camarada que está andando devagar ali e fala: camarada, roda dura, não sabe rodar, para que está no trânsito se não desenvolve, né? Mas o cara quer desenvolver, mas será que o outro realmente tem condições de desenvolver? Será que ele deve desenvolver? É porque nós olhamos muito para nós mesmos. Nós olhamos para o nosso contexto, nós olhamos para nossas vontades. E aí nós ficamos impacientes quando a gente vai lidar que tem a vontade do outro também, tem a situação do outro diferente. Então nós precisamos estar sendo reformados na palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai nos mostrar que viver impacientemente no trânsito, quando a gente lê os textos ali que o Senhor ele quer longanimidade nas nossas vidas, quando a gente está impaciente quer dizer que tem alguma coisa de errado ali. É lógico que a gente não fala assim, porque o camarada viu injustiça que ele deve ficar, paz e amor. Não, lógico que a gente fica irado com a injustiça, mas até na injustiça a gente tem que ter misericórdia com aquele que comete injustiça e ser um instrumento de Deus para que ele não venha errar novamente. Até com quem está errado no trânsito, a gente precisa ser paciente e ter um exemplo de misericórdia para não virar essa guerra sem fim. Que é quando a gente sai 18 horas aqui de Belo Horizonte, né? Alguns lugares o buzinaço é um negócio complicado. Meu serviço ali na rua do meu serviço é buzina o dia inteiro. Porque passa caminhão de obra, aí passa os carros pequenos, não quer esperar os caminhões ali das empresas de concreto e tudo. Então há um conflito de interesse ali. Um quer andar rápido e o outro quer simplesmente entrar na garagem. É buzina o dia inteiro, mas é por quê? É porque nós olhamos muito para a nossa vontade, né? E a palavra de Deus, ela nos ensina que a gente devemos ter outro horário, né? Então, entre os erros diários, nós precisamos, né, de estar sempre sendo alimentados da palavra de Deus, porque tem outros erros também que às vezes a gente não nos atentamos. Na nossa vida, né, a gente vai entrando em situações que são diferentes e às vezes a gente nunca se atentou para como proceder naquela situação, porque a gente nunca passou por ela. Mas é a palavra de Deus, quando a gente vai reler a palavra de Deus, que vai nos instruir como que a gente deve prosseguir diante de cada situação, né? Diante de cada dificuldade, a gente colocar em oração diante do Senhor, né? E quando a gente errar, a gente não precisa também se sentir acusados, né? Vamos lá em 1 João, capítulo 1. Nós não precisamos nos sentir acusados.
palavra de Deus fala assim, capítulo 1, versículo 8: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Capítulo 2, versículo 1: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não os pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Então, a palavra de Deus fala que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Então, quando cometemos pecado, não é momento de desespero, mas é sim um momento da gente aproximarmos mais de Deus, buscarmos mais da palavra de Deus, buscarmos mais poder que vem do alto, estarmos nos humilhando diante a Deus em oração, porque a oração é se colocar numa posição que nós somos dependentes de Deus, e aí Deus pode derramar a bênção. Quando nós buscamos com a força dos nossos braços, achamos que não somos dependentes de Deus, então nós estamos numa posição errada. Então nós precisamos nos humilhar, sair desse pedestal e colocarmos na posição de dependente. E quando nós oramos, é isso que nós fazemos. Nós nos colocamos na posição onde precisamos de Deus para conseguir qualquer coisa. Por isso que tudo que venhamos a viver, tudo que desejamos, tudo que queremos, primeiro precisamos buscar a Deus em oração. Que em oração nós declaramos: Deus, somos dependentes de Ti. Eu preciso de cura, eu preciso de transformação, eu preciso de provisão, eu preciso de alegria, eu preciso de caminhada na constância. Tudo é colocado não na força do braço, mas em oração diante daquele que pode realinhar realmente as nossas vidas. Porque se nós formos caminhar de acordo com nosso corpo corruptivo, com essa natureza, nós não daremos conta. Um homem cristão, um homem que serve a Deus ali com temor, alguém que busca, esses camaradas fofinhos da fé, por exemplo, o Russell Shedd, esses camaradas que a gente ora para ele, esse camarada é de Deus, esse camarada tem muito de Deus. Esse camarada, ele é falho, ele erra, Então, por mais que uma pessoa seja muito temente a Deus, por mais que uma pessoa seja muito piedosa, ela precisa do Senhor. Por isso precisamos estar em constante reforma. E a Bíblia, ela está repleta de textos, que fala sobre purificação. A Bíblia, ela trabalha em nossas vidas com diversos textos falando que o povo de Deus precisa de purificação, precisa de lavar. No Velho Testamento, no Novo Testamento. Vamos ler alguns textos desses que nos dá esse exemplo. Vamos ler, por exemplo, Provérbios 20, versículo 9. Provérbios 20, versículo 9, vai falar assim: quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? É somente Jesus quem faz isso. É somente a palavra que lava o nosso coração. Nós precisamos da palavra. Isaías, capítulo 1, versículo 16. Outro texto que fala sobre purificação, O texto ele vai falar sobre o contexto do texto, ele fala sobre
uma condenação de um culto hipócrita, né? De uma busca hipócrita, um viver hipócrita, né? E o versículo 16 vai falar assim: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Então o texto fala: lavai-vos, purificai-vos, né? Outro texto, 2 Timóteo, capítulo 2. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículos 19 ao 21. A palavra de Deus vai falar o seguinte: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, mas aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílios para a honra, santificado e útil a seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Então, quem será vasos para a honra, né? A palavra de Deus vai falar: se alguém a si mesmo se purificar desses erros, né? E o que vai nos realinhar a vida é a palavra de Deus. Então são textos que falam, né, sobre purificação. E o que nos purifica? O que vai nos purificar, né? Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7, vai falar que a purificação ela vem pelo sangue de Jesus, né? Amém? Amém. Vai falar assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, nós temos a purificação por meio do sangue de Jesus. Também, no nome de Jesus, o nome de Jesus também nos purifica. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Vai falar o seguinte: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, no nome de Jesus. O Espírito Santo nos purifica, né? É o Espírito que nos purifica. Vamos ler lá em Isaías capítulo 4, versículo 4. Profecias de Isaías, capítulo 4, versículo 4. Assim diz o profeta, homem de Deus, a respeito daquilo que haveria de vir: quando ao Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do sangue do meio dela, da culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Então, é o espírito de justiça, o espírito purificador, esse espírito que Deus derramou sobre nós, que é o espírito do próprio Deus, ele também nos purifica. É ele que nos lava. E um texto nos chama a atenção a respeito do lavar, né? Que é o texto de Efésios, capítulo 5, versículo 26 e 27.
Quem puder acompanhar. A palavra de Deus, que vem por intermédio do apóstolo Paulo, vai falar o seguinte: para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então, é pela palavra de Deus. A palavra de Deus também nos purifica. Então, nós precisamos, Nós precisamos do sangue de Jesus. Temos o sangue de Jesus, que já foi derramado na cruz em favor dos nossos pecados, em favor das nossas vidas, É o nome de Jesus, a autoridade que foi dada, toda a autoridade que foi dada nos céus e na terra. Nós temos o nome de Jesus, no nome de Jesus, que é a autoridade sobre todo o poder, todo o principado, toda a potestade, sobre todas as coisas. Nós temos o nome de Jesus. O Espírito, quando nós recebemos, quando nós cremos no Senhor, é o Espírito de Deus que está trabalhando em nossas vidas, para que venhamos crer no Senhor e para que venhamos a receber a salvação, Quem crê em mim será salvo. Isso é o Espírito. Quem crê no Senhor tem o Espírito que nos purifica. Mas também precisamos da palavra de Deus, que é o que fala aqui nesse texto, Nós que precisamos ser lavados pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus é importante. É importante a gente ter um tempo com a palavra de Deus. Eu não estou falando aqui que todo mundo tem que ler a Bíblia uma vez por ano, lendo 3, 4 capítulos por dia para poder chegar nesse fim. Eu não estou falando aqui que às vezes que a gente tem que bater o recorde do Luciano Subirá, que leu a Bíblia toda em 7 dias. Eu não estou falando aqui isso. Eu não estou falando aqui que você tem que ler tanto ou ler menos ou mais. Quem dirá o tanto que você precisa ler a palavra de Deus é o Senhor. A gente precisa colocar isso em oração. A gente precisa pedir sede e fome da palavra de Deus. Nós precisamos clamar ao Senhor. É interessante, que a gente vê os homens de Deus, igual o pastor Antônio Cirilo, quando ele estava naquele tempo aqui em Belo Horizonte, e ele, David Kila, a Lívia Soares, estava ali quando estavam mais expostos na nossa cidade, Você vê que os camaradas cheios de unção, e a música dos camaradas, o clamor dele, as orações dos caras, deu fome, deu sede mesmo. Então muitas vezes, se a gente não está lendo a palavra, está faltando sede, está faltando fome. E acontece com o servo do Senhor. Já aconteceu comigo, depois de já ter lido a Bíblia, depois de Deus ter transformado a minha vida, já teve tempos que eu estava com fome e sede, fraca na palavra do Senhor, eu tive que clamar: Senhor, dê-me sede, dê-me fome da tua palavra. E aí, quando você ter fome e sede da palavra de Deus, não vai ser a quantidade que você vai ler. É lógico que nós, quando estamos com sede e fome, às vezes a gente quer ler mais. Já teve tempo que eu estava com tanta fome e sede da palavra de Deus que eu lia muitos capítulos. Mas às vezes Deus já trabalhou também em tempos que eu estava com tanta fome e sede da palavra de Deus, de buscar um conteúdo mais aprofundado, que não era quantidade. Ali no dia eu tinha que ler às vezes 2 capítulos no máximo assim da Bíblia no dia. Para quê? Absorver o conteúdo, mastigar a palavra, ler um pouquinho ali, mas ler bem lido, absorver aquilo que é a palavra de Deus, parando palavra por palavra, o que a palavra de Deus está falando. Quem vai te dizer qual que é esse momento? É o Espírito do Senhor que trabalha em nós. Mas nós precisamos de ler. Ficar sem ler é um sinal de que algo está errado. Assim como uma criança que não está se alimentando é sinal de que tem alguma doença, tem algum distúrbio
nossas vidas. Se nós não estamos alimentando a palavra, nós estamos com algum problema. Se não estamos em oração, estamos com algum problema. Precisamos de uma reforma na nossa vida. Então, é um sinal, né? Então, a gente vai ver em alguns textos, né? Na Bíblia, no Velho Testamento, a gente sabe que a casa de Deus era, o povo de Israel fez uma casa de Deus, um templo para a habitação do Senhor. E a gente sabe que hoje essa casa de Deus somos nós. Foi quando Jesus fala que em 3 dias ele derrubaria aquele velho templo. Foi quando rasgou o véu. Em 3 dias ele levantaria a nova casa do Senhor, que somos nós. A casa de Deus, o templo antigo, são pré-figura para aquilo que nós seríamos. E quando a gente vai ver a casa de Deus, essa pré-figura no Velho Testamento, a gente vê que de tempos em tempos ela era reformada. Vamos ler lá em 1 Coríntios, não, 2 Crônicas, desculpa, capítulo 24, versículo 5. Segunda Crônicas, capítulo 24. Pode ficar tranquilo que eu estou acabando. Amém? Capítulo 24, 2 Crônicas, versículo 5. Reuniu, isso aí no tempo de Joás, né? Reuniu os sacerdotes, os levitas, e lhe disse: saí pelas cidades de Judá, levantai o dinheiro de todo Israel para reparardes a casa do vosso Deus, de ano em ano, e vós apressais nisto. Então chega no contexto que a casa estava precisando de uma reforma mais profunda. Ele pede o povo para levantar dinheiro para fazer a reforma, mas não só uma reforma de um tempo, que a gente vê que às vezes teve tempo ali que o povo deixou a casa muito desandada, precisava de uma reforma maior. Então vamos lá foi o que aconteceu, por exemplo, ali em 2 Crônicas, faz também no tempo de Josias. 2 Crônicas 34, deixa eu marcar nesse 24 aí, mas no capítulo 34 é um outro exemplo, que a casa estava desandada ali no tempo de Josias, e no versículo 10 vai falar assim: eles o entregaram aos que dirigiam a obra e tinham seu cargo a casa do Senhor, para que pagasse a eles aqueles que faziam a obra, trabalhadores da casa do Senhor, para repararem e restaurarem a casa, né? Então nesse tempo aqui a casa estava, se a gente não vou ler o texto todo, né, mas a gente vê que a casa estava bem bagunçada, por conta dos reis anteriores que deixaram a coisa desandar, e precisou de uma reforma mais forte. Igual nesse capítulo 24 também, no tempo de Joás, que precisou de uma reforma mais forte. Mas ali também, nesse versículo 5 é interessante, que fala assim: levantai de todo Israel para reparar a casa do nosso Deus, de ano em ano. Então essa reforma ela precisava ser constante. E a casa de Deus, ela é uma pré-figura da nossa vida. Nós precisamos de ano em ano. Vamos pensar aqui. Ali a gente está falando de reparação da casa, do templo, que é material. De ano em ano, um templo que não vai viver 70, 80 anos. É um templo que vai viver séculos, 400, 500 anos. Então por isso que a reforma é de ano em ano. Mas reduzindo isso na nossa vida, nós precisamos da reforma constante. Nós precisamos ser reformados pela palavra de Deus. Nós precisamos tirar esse tempo para nos atentarmos. Será que precisamos de uma reforma em nossas vidas? Nós precisamos colocar isso diante do Senhor, né? Porque
Na caminhada a gente sofre por várias situações na caminhada da vida. Nós estamos num mundo que prega filosofias que não somos do Senhor. E quanto que nós estamos deixando, às vezes, isso entrar em nossas vidas? A gente segue, né, ensinamentos do mundo que vai contra a palavra de Deus, né? Então é igual da outra vez que eu preguei aqui, às vezes a gente vê, né, falando lá que a gente deve olhar para o outro, amar o outro, devemos olhar para nós, né? Hoje tem uma filosofia no mundo muito que que eu tenho que amar eu preciso amar a mim mesmo, depois eu olho para o outro. E a palavra de Deus não fala desse desequilíbrio. A palavra de Deus fala: amai ao próximo como a ti mesmo. Fala de equilíbrio. É lógico que a gente não vai amar o próximo mais do que a nós mesmos. Se algo que nós vamos fazer ao próximo, ele vai tirar a nossa vida espiritual, aí a gente precisa equilibrar. Mas se amar o próximo, se a gente precisa entregar a nossa vida, e é o que os missionários às vezes fazem nesse mundo islâmico aí, diante desses terroristas que eles estão em alguns países ali para levar a palavra de Deus, eles são colocados frente a frente, e às vezes ele vai ser colocado ali diante de uma situação de morte. Às vezes o país vai condenar, um terrorista vai condenar um cristão à morte por conta do amor dele ao próximo. A palavra de Deus vai falar o seguinte: se para a minha vida eu precisar entregar a minha vida para que o outro seja salvo, amar o próximo como a ti mesmo. É ele ser salvo como eu sou salvo. Porque nós não tememos aquele que tira a nossa vida do nosso corpo, mas nós devemos temer aquele que tem poder para nos lançar sobre o inferno. Mas se aqueles camaradas estão no prejuízo de ter a vida sido lançada no inferno por conta da falta de entrega da minha vida, eu não estou amando o próximo como a mim mesmo. Porque nós não vamos estar em igualdade no mundo espiritual. Eu vou estar salvo eternamente e ele vai estar. Então nós precisamos aprender com Deus qual que é o equilíbrio. Por isso nós precisamos da palavra reformando diariamente. É cada situação da nossa vida. São as filosofias do mundo, são os novos contextos, são os novos trabalhos, são as novas formas de ganhar dinheiro, são as novas formas de novas filosofias, né? Será que está de acordo com a palavra de Deus? São de acordo com as novas situações que nós estamos vivendo, né? Às vezes a gente vivia no bem bom, aí de repente a gente passa para a pandemia, a empresa quebra, nós ficamos desempregados, alguma coisa, e a gente tem que viver no menos. Como que é viver no menos? Precisamos da palavra de Deus. E às vezes, quando a gente vai fazer essas alternâncias, né? Tanto para quem sai do muito vai viver no pouco, quanto para quem sai do pouco vai viver no mundo, o que acontece? Principalmente quem sai do pouco e vai viver no mundo, acontece muito de se perder. A casa se deteriora. E aí a gente precisa reforma através da palavra de Deus. Então hoje, será que nós precisamos de uma reforma? Como pessoa? Como servo do Senhor? Como que está a caminhada de cada um? Aí é uma reflexão para nós fazermos a nós mesmos, como igreja do Senhor, como corpo de Cristo na terra. Será que nós precisamos de uma reforma? Vamos olhar para a igreja nos tempos bons que ela viveu. Quando a gente vai olhar na época de John Wesley, a gente não vê homens que ficavam jejuando 5 vezes por semana, com Jesus 3 dias direto. Não, a gente vê homens, quando a gente vai ler a biografia de John Wesley, eles jejuavam 2 vezes por semana, não era o dia inteiro, não. Era até 3 horas da tarde. Ficava sem alimentação ali, para quê? Para que Deus enchesse eles de fogo. Para que Deus pudesse
avivar a vida deles, porque através da vida deles a terra fosse sediada. E a terra foi sediada. Dali partiu o avivamento, transformação na Inglaterra. A gente vai ver ali frutos. O fim da escravidão no mundo é fruto de um avivamento que aconteceu na Inglaterra. Homens de Deus entregaram as suas vidas, lutaram até o fim, porque entenderam que a escravidão não era bom. E aí, avivamento. Homens de Deus entraram na política ali, onde Deus colocou eles para quê? Não para ganhar o seu, mas para transformar a sociedade. E uma semana depois que Wilberforce, 1 ou 2 semanas depois que ele morreu, aquilo que ele lutou por tantas e tantas vezes no Congresso ali da Inglaterra, o fim da escravidão, aconteceu. E do fim da escravidão na Inglaterra, desencadeou o fim da escravidão no mundo, em sequência. Homens avivados pela palavra de Deus, homens reformados que buscavam o Senhor. No dia a dia, não precisava ser um pastor, um evangelista, um mestre, um político bem posicionado. Bem posicionado, não aonde ele estava, mas posicionado em Cristo. Nós não precisamos nos posicionar como reis, como governadores desse século. Nós precisamos saber qual é a vontade de Deus para nós. Nós precisamos saber qual é a vontade de Deus para a nossa geração. Nós precisamos ter um coração atentos ao clamor de Deus, que olha para essa humanidade caída e fala: posso permitir uma pandemia? Posso. Porque às vezes é com a pandemia que o povo olha, preciso do Senhor. Porque a igreja não pregou às vezes para onde ela devia pregar. E quantos chegam nesse tempo e falam: preciso do Senhor? Às vezes não precisava se a igreja tivesse sediado. Quem sabe o contexto de Deus? Nem eu posso falar sobre isso. Mas Deus sabe de todas as coisas. É Deus quem chama a igreja para a reforma. É Deus quem chama a igreja com a reforma constante. Essa reforma não foi só nos tempos passados. Essa reforma também acontece hoje. Ela aconteceu durante toda a vida da igreja. Quando a gente vai ler Apocalipse, capítulo 2 e 3, igreja por igreja, o Senhor chamava a reforma. Cada um precisava de uma reforma específica. Qual que é a nossa reforma? Eu não sei o que você precisa. Eu não sei o que precisa ser reformado na sua vida. Quem sou eu? Longe disso. Longe de falar que eu sou o sabichão que sei que precisa ser reformado. Uma coisa eu sei: toda a reforma, ela vem da palavra de Deus, vem da instrução de Deus. É ela que apruma os nossos caminhos. É do Senhor que precisamos. Então é um tempo de reflexão. Vamos cantar essa canção, ouvir essa canção e colocar no nosso coração diante do Senhor. O que precisamos, Senhor? Para voltarmos à essência da adoração, que é Jesus Cristo. O que precisamos, Senhor? Para termos o Senhor em primeiro lugar, não a correria do dia a dia. O que precisamos, Senhor? Para que o Teu reino seja buscado em primeiro lugar, e todas as outras coisas nos sejam dadas simplesmente por estarmos em submissão à palavra de Deus. Então vamos ouvir essa canção, cantar como oração. Tudo que tenho é
Pai, para que venha alinhar, para falar nos nossos corações como devemos viver. Livra-nos dessas filosofias do mundo, sobre esses dizeres do mundo, onde devemos buscar, Pai, o dinheiro, buscar, Pai, a riqueza em primeiro lugar. Não queremos a riqueza que é verdadeira, que é o Cristo. Não precisamos de mais nada além de Ti, Senhor. Somente a Ti, Senhor. Pai, somente a graça. Sabemos que não é na força do nosso braço, mas foi na vitória conquistada por Jesus Cristo ali na cruz, Pai. Temos a salvação por meio da fé. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Somente a Ti, somente a glória a Ti, Senhor. Tu que és Deus, Tu que és Deus acima de todas as coisas. Deus, nesse dia, Pai, queremos celebrar a Tua graça, a Tua misericórdia ao Senhor, ao Teu amor. Que o Senhor, Pai, possa estar reformando o nosso coração, para que a Tua vontade, Senhor, seja feita e não a nossa. Não a nós, Senhor, não a nós, mas somente a Ti damos glória, Senhor. Não a nós, Senhor, não segundo as nossas vontades, Pai, os nossos desejos, mas seja boa, perfeita e agradável a vontade do Senhor na nossa vida, porque sabemos que a Tua vontade, os Teus planos, os Teus desejos são maiores que o nosso, Pai. Pai, abre os nossos olhos para Ti, Pai, para sabermos quanto pequenos somos, Senhor. Pai, às vezes, muitas vezes nos colocamos, Pai, grandes, Senhor, mas simplesmente porque perdemos de olhar para o Senhor. O Senhor que é maior do que todas as coisas, imensurável em valor. Não podemos medir o Teu tamanho, pois preenches todo o universo e toda a eternidade. Tu, Senhor, que é maior, Pai, do que todo o infinito. Tu, Senhor, que está, Pai, tanto no presente como no futuro. Tu está nas eternidades. Deus, Tu sabes de todas as coisas. Tu que é o Deus presente hoje, daqui a 20 anos e também, Pai, em toda a eternidade. Senhor Deus, volta o nosso coração para Ti, Senhor. Volta os nossos olhos para Ti, Pai, para que olhando para Ti, possamos saber, Pai, que somos dependentes do Senhor, Pai. Somente a Ti, Senhor. Volta os nossos corações, volta a Tua igreja, Pai, para fazermos a Tua vontade para esses tempos. Sim, Senhor, aviva a Tua obra, aviva a Tua obra que aqui se encontra nesse lugar, aviva a Tua obra da Tua igreja, Pai, em toda a terra, que precisa, Pai, precisa do Senhor, do cabeça, para poder dizer aonde caminhar, Senhor. Deus, que o Senhor seja cabeça, que o Senhor seja direção para todo o povo de Deus que há na terra, Senhor, e manifesta através das nossas vidas a Tua boa, perfeita e agradável vontade, não para conosco simplesmente como egoístas que queremos a boa vida do Senhor, mas sim, Pai, para toda a terra, para todo aquele que perece, Pai, para aquele povo no Afeganistão que está, Pai, desesperado, Pai, por não conhecer a salvação vem de Ti e procura a salvação no avião, Pai, decolar para outro país, achando que a vida em outro país é a salvação. Senhor, levanta-nos, Pai, como servos do Senhor, para levarmos essa mensagem. Não, a salvação já veio, a salvação está em Ti, Senhor. A salvação já veio e é independente da circunstância desse mundo. A Tua graça nos basta, Senhor. É a Tua graça que nos basta, Senhor. Leva-nos, Senhor, para levarmos a mensagem do Evangelho a toda a terra e dizer que Jesus Cristo já morreu por nossos pecados e não precisamos desesperarmos, Pai. Quantos não sabem, Pai? Coloca, Pai, o anseio do Senhor no nosso coração. É a minha oração. Reforma-nos conforme a Tua vontade, Pai. A minha oração e a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Fica de olho fechado só mais um pouquinho. Você que está em casa nos assistindo também. Se você que precisa dessa reforma na sua vida, mas tem percebido que sozinho está difícil, talvez não consegue compreender, ou então compreende racionalmente, mas não faz sentido, e percebe que algo está errado, procure nossa ajuda. A gente está aqui para servir você. Quero orar por você mais uma vez. Pai, eu oro por cada um que precisa dessa reforma,
não como todos nós precisamos, mas precisa dessa reforma de uma forma tão intensa a ponto de perceber que sozinho não dá. Que as cadeias do orgulho, da vaidade caiam por terra e que o pedido de ajuda venha, que nós possamos servir, estar aqui para sermos família, andarmos juntos, carregar o nosso irmão no período que ele precisar, até ele conseguir andar de novo sozinho. Quebrando o nosso coração, quebra o nosso orgulho, as nossas máscaras, para que a gente peça socorro. Faz a reforma do Senhor na vida da gente, porque nós precisamos, Senhor. Sem Ti nada podemos fazer. Reconhecemos isso. Obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor. Obrigado pelo que o Senhor nos alcançou. Quem entende o tamanho desse alcance não consegue deixar de ser grato. Quem entende o tamanho e a profundidade da obra redentora, da cruz do Calvário, não consegue deixar de ser grato ao Senhor. Por isso, Senhor, eu oro pedindo para que cada um que ainda não compreende bem o reino do Senhor, ainda não compreende bem a altura e a profundidade desse amor do Senhor, alguém que não tem o coração disposto a morrer e dar a vida pelo Teu reino, é porque ainda não Te conhece. Por isso eu Te peço, Senhor, revela-te àquele que está em casa, revela-te àquele que está aqui, para que nós possamos, ó Deus, crescer e sermos um no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, um aviso: tem cantina hoje, não tem? Tem, né? Cantina hoje, cachorro quente. Quanto que é o cachorro quente? R$5. Se você não tiver dinheiro, fala com seu irmão aí, que é seu amigo, irmão, empresta aí, então vem cá falar comigo que a gente ajuda, para você não deixar de comer um cachorro quente só porque ele está sem dinheiro hoje, tá? Outra coisa, eu preciso que alguns irmãos, antes de ir embora, venham aqui na frente só para assinar um negócio para mim aqui, de uma documentação que a gente está organizando. Vou falar quem que é que eu preciso. Aos irmãos de casa, um beijo para vocês. Deus abençoe e vamos viver uma semana linda e santa, em nome de Jesus. Pessoal,